Meio-dia mais 21 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, o Jornal Câmara Notícia. Vamos com as notícias do Legislativo agora, porque em indicação protocolada aqui na Câmara, o vereador Nelson Osser está pedindo ao Poder Executivo que intensifique as ações de combate aos criadouros da dengue, como detetização em todo o bairro do Gramado e também Parque da Hípica, incluindo os condomínios. O número de casos confirmados está aumentando progressivamente no país e, portanto, aqui a cidade de Campinas também está inserida neste contexto. E, por isso, o parlamentar reforça a necessidade das medidas preventivas. O vereador Nelson Osser solicitou, por meio da indicação número 1213 de 2024, que a Prefeitura Municipal acione os departamentos responsáveis para promover ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya, nos bairros Gramado e Parque da Hípica. A dengue, especialmente, tem gerado alerta em diversas partes do Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registradas mortes em 10 estados e no Distrito Federal. As notificações crescem progressivamente no país e em Campinas o cenário não é diferente. Segundo o vereador, aqui na região do Gramado e também do Parque da Hípica já foram identificados casos da doença. Por isso a necessidade de reforçar as medidas preventivas. Então é uma região que necessita desse trabalho, esse mutirão de combate à dengue, para que evite essa proliferação. Contando também que existem pontos, fatores ali de risco, como terrenos baldios. Nós podemos presenciar também poças de água em terrenos, então no canteiro de sarjeta. Então tudo isso acho que precisa ser realizado um serviço preventivo, né, para evitar um mal aí, que é o mosquito da dengue, a picada, a doença da dengue, que é algo que não só gera gastos para a saúde pública, mas muitas pessoas acabam morrendo. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Devisa, o Departamento de Vigilância em Saúde do município, desde o dia 1º de janeiro, foram contabilizados 2.124 infectados e nenhum óbito na cidade. Já em 2023, foram registrados 11.266 casos confirmados e 3 mortes na cidade. O parlamentar pede que as ações de combate aos criadouros do Aedes aegypti sejam realizadas inclusive em condomínios. Para Osser, o Poder Executivo terá que focar ainda mais na prevenção, uma vez que Campinas não foi contemplada, num primeiro momento, com as doses da vacina Qdenga. Além disso, o verão costuma ser marcado por chuvas intensas. A chuva ela é um fator de risco, como também, né, a ausência do governo federal com as vacinas para Campinas. Isso faz com que o governo municipal ele tenha um desgaste maior em potencializar a verba na prevenção, para evitar um problema maior, né, junto ao contágio dessa doença da dengue. A última atualização do Departamento de Vigilância em Saúde sobre a dengue aqui em Campinas foi no dia 9 de fevereiro, portanto, última sexta-feira, e foram confirmados 2.380 casos da doença na cidade e nenhum óbito. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Edson Ribeiro, que protocolou um requerimento solicitando pavimentação asfáltica da rua Nelson Vieira de Vasconcelos, no bairro Jardim Lisa. O vereador Edson Ribeiro protocolou 2 requerimentos. O número 39 de 2024, pedindo informações sobre o início e término de pavimentação asfáltica e drenagem no bairro Jardim Lisa 1 e 2. E o número 40 de 2024, a respeito da pavimentação asfáltica na rua Nelson Vieira de Vasconcelos, no bairro Jardim Lisa, localizado no distrito do Campo Grande. Saiu no Diário Oficial há 11 dias atrás, já para fazer a licitação. Eu gostaria que fosse uma grande empresa para fazer a licitação do Lisa 1 e do Lisa 2, porque o Sul América não tem como. Lá, a construtora que está fazendo o asfalto do Sul América se perdeu total. O que eles têm? Pouco maquinário,
pouquíssimo. Tem até uma pá carregadeira, uma reta escavadeira, uma patrol. Então não tem como fazer um asfalto daquela maneira. É por isso que não sai. Tem até bobcat. Nunca vi uma construtora ter uma bobcat numa obra tão grande daquela ali. O parlamentar demonstra preocupação com a dificuldade enfrentada pela população todos os dias e considera procurar os órgãos competentes para a fiscalização. Então, para isso, eu fiz o requerimento de informação do Jardim Elisa 1 e 2, para que entre uma empresa lá que há condições de fazer o asfalto para aqueles moradores, porque o Jardim Sul América hoje, eles estão penando, e penando muito por motivo de ser uma empresa muito fraca lá. Eu estou até para entrar no Ministério Público contra aquela empresa. O asfalto tem um papel muito importante na cidade. Além de trazer a mobilidade urbana, segurança e economia local, ele pode também ajudar na prevenção contra doenças respiratórias. Tudo que você imaginar gera saúde, não tem esgoto céu aberto. Veja bem, não pisa no barro. Tem pessoas, crianças que têm problema de rinite, não pode com pó. Então tem várias coisas. Tudo que você pensar de bom, o asfalto, a pavimentação, ela traz. E veja bem, esse vereador fez requerimento de informação porque eu quero saber qual empresa que ganhou a concorrência lá, porque se for igual do Sul América, meu amigo, não tem como, não dá, né? Segundo o vereador, com as frequentes chuvas nesta época do ano e a falta de infraestrutura nas ruas, vem trazendo muitos transtornos para os moradores. A drenagem ela é muito importante nessa época agora. Veja bem, no Lisa teve várias casas que foi inundado lá com a chuva. Inclusive na rua 35, na rua 34, com toda certeza, na rua 15 também, no Lisa 1. Esse 35 no Lisa 2, muitas casas ali entraram água. Então o povo, o sonho deles é chegar à pavimentação. Moradores da região do Parque Osiel demandaram ao vereador Marcelo Silva informações sobre o funcionamento do centro de saúde do bairro. O requerimento de número 194, protocolado em fevereiro deste ano pelo vereador Marcelo Silva junto à Prefeitura de Campinas, requer informações sobre o Centro de Saúde do Parque Osiel. Nós recebemos inúmeras demandas aqui no nosso gabinete, né? E principalmente atuamos bastante na área da saúde do município de Campinas. Sabemos toda a dificuldade que tem das pessoas realmente que mais precisam buscar um posto de saúde para conseguir medicamentos, para marcar consulta. Então, nesse caso específico, nós fomos lá, realmente tinha alguns problemas, conversamos com os coordenadores, demos a resposta para a população, porque muitas vezes são faltas, remanejamento, a gente sabe que a mão de obra, muitas vezes, precisa estar presente, muitas vezes não está presente, então a gente tem fiscalizado, né, justamente para atender a população. O centro de saúde apontado no requerimento está localizado na região sul da cidade, que faz divisa com Indaiatuba e Valinhos. Além do Parque Osiel, o posto de atendimento de saúde atende também o Jardim Monte Cristo e a Rua Cabo Rubens Zimmermann, do Jardim do Lago 2. A demora no agendamento de consulta é um dos desafios levantados pelo vereador. Estava tendo fila de meses, por exemplo, uma consulta ginecológica, fomos lá entender o porquê, conseguimos reduzir essa fila, porque muitas vezes a pessoa não pode e não deve esperar. Medicamentos também, alguns faltantes, mas que já foi solucionado. O requerimento se justifica por uma das funções da vereança. Eu acho que o nosso papel fundamental, ele é esse, né? Ele é ser o intermediário entre a população e o Poder Executivo, e mais do que isso, trazer a solução para o problema. É isso que nós fizemos, é isso que foi prontamente atendido. O horário de funcionamento também foi questionado no requerimento. A gente sabe que alguns, sem querer generalizar, mas alguns profissionais batem um cartão e não estão lá na hora. Isso dói o coração daquela pessoa que está lá precisando ser atendida, sabendo que naquele momento tem aquela escala e a pessoa não está lá para atender. Então, é importante a gente estar lá, é importante a gente fiscalizar para que isso não aconteça. Na opinião do parlamentar, a escala dos profissionais deve estar disponível aos munícipes. A gente sabe que hoje os postos têm a parte ginecológica, a parte de dentista, a parte do clínico geral. Então tem toda uma escala e essa escala a gente preza, a gente
diz que ela tem que estar pregada para todo mundo saber, né? Quantos médicos estão aqui nesse momento atendendo, qual é a escala, porque é isso que a população necessita, né? Quando você procura um posto, obviamente você quer ser atendido e bem atendido, você não quer esperar meses para uma consulta, você tem que ser atendido e prontamente atendido. Com o protocolo, o vereador espera receber as informações com celeridade. Por isso que nós fizemos esse trabalho de estar em loco, para realmente verificar o que está acontecendo, e mais do que isso, né? Não é só apontar, não é só bater, mas é tentar solucionar o problema, entender com o coordenador lá daquele posto de saúde o porquê que estava acontecendo aquilo, porque estava faltando medicamento A ou medicamento B, e dar a solução, né? Que seja uma solução rápida. Com o objetivo de garantir que a comunidade escolar de Campinas tenha infraestrutura adequada para desenvolver as atividades, o vereador Gustavo Peta solicita à Prefeitura um estudo para possível instalação de ar-condicionado em todas as escolas municipais. Diante das inúmeras alterações climáticas, altas temperaturas e recordes de calor, o vereador Gustavo Peta protocolou o requerimento 840 de 2024, visando o conforto térmico nas escolas. O vereador solicita que sejam realizados o quanto antes estudos de adequação das unidades escolares para a implantação dos aparelhos de ar-condicionado em todas as escolas municipais. Nós estamos pedindo informações para a Secretaria Municipal de Educação para saber se há estudos ou se eles podem fazer os estudos em relação às melhorias nas condições térmicas, nas condições nas escolas municipais. Vejam, todo ano as temperaturas têm aumentado, em média. E essa é uma tendência no próximo período devido a tudo que tem acontecido no mundo, as mudanças climáticas. As escolas de Campinas foram construídas sem levar em conta essa preocupação. Então eu quero provocar a secretaria, saber se eles estão analisando essas questões. O vereador ressalta que ter uma unidade de ar-condicionado pode ajudar a proteger os alunos de alergias sazonais e melhorar a qualidade do ar interno e, consequentemente, o foco e a produtividade. Com certeza, acho que primeiro está relacionado às condições de trabalho, as condições dignas de trabalho para os professores, para os funcionários, para todos que compõem o corpo da escola, mas também para os alunos. O próprio processo de aprendizagem pode ficar prejudicado. Nós somos de um tempo em que o calor às vezes provocava algum transtorno, alguma dificuldade, né? Em escolas que não tinham, por exemplo, ventilador. Agora o problema é que a coisa está se agravando no nível que não é mais a realidade nossa que a gente viveu de desconforto e tal. Agora a gente pode chegar num nível de impossibilidade de uma determinada aula por conta disso. E nós estamos falando tanto de crianças nos primeiros anos de vida, como adolescentes, pré-adolescentes. No requerimento, o vereador também solicita que as futuras unidades escolares e nave-mães da cidade já tenham em seu projeto a previsão de instalação dos equipamentos de ar-condicionado. Então a gente precisa se preocupar com isso, a cidade precisa focar suas energias em como lidar com essa questão. É evidente que nós temos responsabilidades em diminuir a emissão de carbono, de ter uma cidade menos poluente, mas há medidas efetivas que precisam ser tomadas diante das mudanças climáticas que estão em curso. O vereador Edivaldo Cabelo protocolou um projeto de lei para criar a Casa do Atleta Campineiro, para reintegrar ex-atletas em situação de vulnerabilidade à sociedade. O idealizador do projeto é o ex-jogador do Guarani, Edson. A ideia é acolher, ressocializar, resgatar o orgulho e a dignidade de personalidades que passaram pelo esporte de Campinas. O projeto de lei de autoria do vereador Edivaldo Cabelo cria a Casa do Atleta Campineiro. Esse projeto, ele veio de encontro realmente da necessidade. Eu tenho alguns amigos, convivo com pessoas que são atletas, inclusive conversando com um amigo que ele participou do grupo que foi campeão em 78 pelo Guarani, Edson Magalhães, meu amigo, zagueiro, e também foi campeão da Taça de Prata pelo Guarani em 81.
Então, conversando com ele, ele me relatou situações assim de personalidades que atuaram em Campinas, atletas que atuaram em Campinas, elevaram o nome da cidade de Campinas nos mais altos montes da nação, desde da Europa, até mesmo no Japão. Teve jogador que começou em Campinas que foi para lá. O objetivo é reintegrar ex-atletas em vulnerabilidade à sociedade. Nós vemos casos aí de jogadores, personalidades, como foi o caso de Jorge Mendonça, que jogou na seleção brasileira, vivia praticamente, foi morto como um indigente. Dentre eles teve o Mauro, teve Heraldo e dentre outros jogadores que se encontravam nesse estado e que infelizmente não tiveram nenhum amparo social, né, para a reintegração deles na sociedade. Então, por conta disso, sentimos a necessidade de fazer um projeto da casa de acolhimento aos atletas que vivem em estado de vulnerabilidade, como você bem colocou aqui. Lembrando que são assim atletas acima de 60 anos, ok? E não só jogador de futebol, mas outros atletas também, desde o atletismo, vôlei e basquete. O problema é que muitos ex-atletas não têm uma condição financeira considerada boa e muitas vezes também não tem amparo familiar. Boa parte deles, inclusive, não tem capacitação profissional, que dificulta a recolocação no mercado de trabalho. Até porque hoje os atletas que começam hoje já têm uma informação melhor, uma formação melhor, mas aqueles atletas, eu estou falando de atletas que hoje têm 60 anos de idade. Então muitas vezes faltou uma orientação lá, como administrar os recursos dele, ou muitas vezes também se entregou aí um ou outro tipo de vício. Então, e como você colocou, a dificuldade deles reintegrar o mercado de trabalho, porque a vida toda deles foi o atletismo. Então o próprio corpo, às vezes a cabeça, não entende que o corpo já não é mais de atleta. Então, muitas vezes, falta o conhecimento profissional de uma outra área que ele possa vir conseguir a ter uma outra profissão, outro ofício, para ele poder ter o sustento dele. O parlamentar reforça que é preciso resgatar a dignidade dos ex-atletas. Quando se encontra nesse estado, e aí é o fator psicológico também, né? É o fator psicológico. E muitas vezes ele tem até vergonha de encontrar os amigos, né? Porque um dia ele foi um atleta consagrado e hoje ele vive muitos casos aí, acaba ficando na sarjeta. Hoje é quarta-feira, dia da terceira reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 8 projetos. Entre eles está em análise final o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o sepultamento de animais domésticos em cemitérios municipais. Em sendo aprovada nesta quarta-feira, a proposta segue para a sanção do prefeito Dário Saad de maneira a se tornar lei municipal. Também está previsto para ser votado hoje em análise final projeto de lei do Poder Executivo apelidado de Proteja Servidora. A proposta determina a concessão de benefícios de licença e abono às servidoras e empregadas públicas da Prefeitura Municipal de Campinas em situação de violência doméstica, familiar e contra a mulher. Para conferir a pauta completa com todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site aqui da Câmara Municipal, que é o campinas.sp.leg.br.